Tem coisa que você pensa que não tem mais jeito. Mas quem bota isso na tua cabeça é o diabo, querido. Deus nunca vai dizer para ti que não tem mais jeito. Não existem possibilidades para o teu Deus. Sabe, na quarta-feira passada nós falamos aqui sobre Filipe, sobre André. E nós vimos que Jesus apresentou um problema para Filipe. E Filipe olhou para aquele problema e ele chegou a uma conclusão. E a conclusão que Filipe chegou na mente dele, na visão dele, era que aquele problema não tinha solução. Vimos que André estava ali pertinho, se meteu na conversa e também deixou bem claro que aos olhos dele aquele problema não tinha solução. Todos os dois, queridos, tanto Filipe como André, achavam que ninguém poderia resolver aquele problema. E às vezes, nós também pensamos assim em algumas áreas da nossa vida. Sabe, às vezes a vida nos apresenta circunstâncias, situações que a gente olha e diz, não tem mais jeito. Não tem solução. Às vezes a gente olha para um casamento e diz, não, mas esse casamento não vai dar mais nada. A gente olha para um filho que não ouve a gente de jeito nenhum, isso não vai dar mais nada. A gente olha e aquela circunstância parece mesmo que vai ser o fim da gente. Não tem mais jeito, o barco vai afundar, está tudo acabado. E a gente às vezes se enche de medo, se enche de dúvida, se enche de incredulidade e começa a pensar, onde está Deus? Será que Deus me abandonou? Será que Deus esqueceu de mim? Será que Ele não está me vendo nessa situação? Às vezes isso acontece conosco também, queridos. E hoje eu quero ver com você a história de um homem que estava enfrentando situações terríveis na sua vida. Nós vamos ver que esse homem pensou inclusive que Deus tinha abandonado ele. E nós vamos ver como Deus mudou a história desse homem e de todo o seu povo, toda a sua família. E depois nós vamos orar acreditando que o Deus que mudou a história desse homem também vai mudar a nossa história. Amém? Abre a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Aleluia. Aleluia. Juízes capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Juízes capítulo 6. A partir do verso 1 vamos ler. Juízes 6, verso 1. Os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E este os entregou nas mãos dos medianitas durante 7 anos. E os medianitas eram mais fortes que Israel. E por isso os israelitas fizeram esconderijos nos montes, nas cavernas e nas fortalezas. Porque acontecia que, quando Israel semeava, os medianitas, os amalequitas e os outros povos do leste invadiam suas plantações. Acampavam na terra e destruíam as plantações até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. E subiam com seus rebanhos e tendas, vinham em multidão, como gafanhotos. Tanto eles como os seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para destruí-la. Assim, Israel se enfraqueceu muito por causa dos medianitas, e por isso os israelitas clamaram ao Senhor. E quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu vos fiz subir da terra do Egito, vos tirei da casa da escravidão, eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam.
expulsei-os da vossa presença, vos dei a terra deles, e também vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não obedeceste a minha voz. Verso 11. Então o anjo do Senhor veio, aleluia, e sentou-se sobre o carvalho que estava em Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Seu filho Gideão estava malhando trigo no lagar para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está contigo, homem valente. E Gideão lhe disse: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que está nos acontecendo tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos medianitas. O Senhor virou-se para ele e lhe disse: vai nesta tua força e livre Israel das mãos dos medianitas. Não sou eu que estou te mandando? E Gideão perguntou: ah, meu Senhor, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou menor na casa do meu pai. E o Senhor disse novamente: eu estarei contigo, e tu derrotarás os medianitas como se fossem apenas um homem. Diga graças a Deus. Eu quero que você preste atenção para você entender o que Deus fez e o que Deus quer fazer na tua vida. Sabe, no início do capítulo 6, a palavra diz que o povo de Deus, queridos, um povo igual a você, estava nas mãos dos medianitas. A palavra está dizendo que os medianitas eram mais fortes do que o povo de Deus, e por esse motivo o povo de Deus chegou a fazer esconderijo nos montes, nas cavernas e nas fortalezas. Tinha povo de Deus se escondendo em caverna. E toda vez, queridos, que o povo de Deus plantava alguma coisa, o inimigo vinha e invadia a plantação. E eles não conseguiam colher nada. Quantas vezes você planta e não consegue colher? A Bíblia diz que todas as vezes que o inimigo invadia, eles tomavam tudo e não deixavam nenhum mantimento, nem ovelha, nem boi e nem jumento. Versículo 5 diz que eles vinham em multidão como gafanhoto, querido. O gafanhoto, se você for estudar, você vai ver que por onde ele passa não sobra nada. Eles comem tudo. E aquele povo vinha em multidão como um gafanhoto e entrava ali com um objetivo. Está escrito aqui, o objetivo deles era destruir. Então as circunstâncias ali eram terríveis. O povo estava sendo dominado por um inimigo cruel. O povo também estava com medo, estava se escondendo em cavernas. E parecia que não tinha mais esperança. Parecia que aquele problema era um problema sem solução. E parecia mais. Parecia até que Deus tinha abandonado eles. Parecia que Deus tinha virado as costas para eles. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que um dia um homem chamado Gideão estava malhando trigo no lagar. E nesse dia ali apareceu um anjo. E o anjo disse: o Senhor é contigo. Tu pensas que estás sozinho? Tu pensas que fosse abandonado? Tu pensas que o Senhor virou as costas para ti? Mas o Senhor é contigo. Fala para quem está ao teu lado: o Senhor é contigo. Sabe, a Bíblia diz, queridos, ela conta um detalhe, que Gideão estava malhando trigo no lagar, para escondê-lo dos midianitas. Sabe, tradicionalmente o lagar era um buraco feito em pedra, e ele era usado apenas para pisar uvas. Ele não era feito
para malhar trigo. O trigo se malhava na eira. O lagar não era para malhar trigo, porque era um lugar apertado e o trigo precisava de espaço. Porque eles batiam no trigo com varas. E aí quando eles batiam com varas, a casca do trigo levantava e o vento levava e ficava só o trigo. Então, um lugar fechado como um lagar não era bom para malhar trigo, não prestava para malhar trigo. Era apertado, a casca ficava tudo misturada com o trigo. Mas Gideão estava malhando trigo no lagar. Por quê? Porque se ele malhasse na eira, os inimigos iam ver. Iam levar o restinho do trigo que ele tinha. Então ele estava lá usando uma estratégia para não ser roubado do seu restinho pelo inimigo. Porque o inimigo já tinha levado tudo e eu creio que ele chegou numa conclusão: esse restinho tu não vai levar. O que sobrou na minha vida tu não vai me tirar. Tu me tirasse tantas coisas, tu me tirasse minha plantação, tu tirasse minhas ovelhas, tu tirasse meus bois, tu tirasse minha jumenta, mas esse trigo tu não vai me levar. E ele estava lá, queridos, escondido naquele lagar, malhando o seu trigo, numa situação de dar dó, queridos, numa situação desesperadora. E isso durou 7 anos. Está escrito aqui que eles foram dominados pelo inimigo por 7 anos. E depois de 7 anos, depois de 7 anos de dor, depois de 7 anos de sofrimento, Deus enviou um anjo para dizer que as coisas iam mudar. Depois de 7 anos de sofrimento, Deus envia um anjo para chegar e dizer para Gideão: está chegando um novo tempo na tua vida e na tua casa e na tua família e no teu povo. Sabe, queridos, às vezes a gente se conforma com algumas situações e a gente pensa que aquilo vai ser para a vida toda, mas tu tem que entender que Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem um tempo determinado. Você precisa entender, querido, que o Salmo 30, versículo 5, diz que o choro ele pode vir, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O inimigo pode dizer para ti e colocar no teu coração que a tua vida não vai mudar, mas eu quero te dizer que o tempo do sofrimento, querido, ele acaba. O tempo da luta, querido, ele acaba. Você está aí nessa tua luta, nesse teu sofrimento, mas vai chegar uma hora que Deus vai dizer: chega, chega, é um novo tempo, vai começar, chega. Aleluia. Eu não sei há quanto tempo você está passando por isso. Não me interessa o porquê você está passando por isso. Mas o que você está enfrentando não é definitivo. O que você está enfrentando não vai decidir o teu fim, querido. O que você está passando não vai acabar com você. O que você está passando está no controle de Deus. O que você está enfrentando é controlado por Deus. E Deus pode mudar qualquer situação. Você está entendendo? O problema que está te dominando hoje não está dominando Deus, e ele vai cair por terra em nome de Jesus. O problema que está te dominando hoje não pode dominar Deus, por isso ele vai cair por terra. Se você acredita, diga para quem está ao teu lado: o teu problema vai cair por terra. Deus vai mudar a tua circunstância, querido. Deus vai mudar a tua situação. Assim como mudou a de Gideão. A Bíblia diz que ele estava passando por uma situação terrível. Tinha que se esconder do inimigo, malhar trigo no lagar. Mas um dia,
Deus envia um anjo para dizer para aquele homem: eu estou contigo. Eu estou contigo. Aquelas palavras pareciam ser uma piada. Se for pensar com a mente humana, as pessoas iam dizer: esse anjo está zombando dele. Porque é um povo que está sendo dominado pelo inimigo. Um povo que tem que trabalhar escondido para não ser roubado. Não parecia que Deus estava com eles. Mas o anjo falou: o Senhor está contigo. Sabe, às vezes nós enfrentamos cada coisa, queridos, que dá para pensar que Deus não está conosco. Sabe, vem cada paulada, cada lambada que a gente pensa: não, Deus não está comigo. Mas sabe o que a Bíblia diz? Em Mateus 28, versículo 20, a Bíblia diz assim, ó, o Senhor falando: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não falou que está conosco só quando está tudo bem. Não é porque você está com problema que Deus te abandonou. Ele está com você nesse problema. E é por isso que esse problema ainda não te matou. É por isso que esse problema ainda não te jogou numa cama. É por isso que esse problema ainda não te deixou depressivo ou depressiva. Porque o Senhor está aí atravessando contigo. Jesus falou: ei, vocês nunca vão estar sozinhos. Eu estou convosco todos os dias. Na festa eu estou convosco. Na cadeia eu estou convosco. Na luta eu estou convosco. Na calúnia eu estou convosco. Eu estou com vocês todos os dias. Não importa a circunstância, não importa dia, não importa a hora, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Mas aí quando vem a luta a gente pensa: se o Senhor está comigo, por que está acontecendo isso? Foi o que Gideão falou para o anjo. Gideão falou assim: se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Por que isso? Por que tanta luta? Por que tanta prova? Querido, as causas podem ser inúmeras. No caso aqui, a causa era o pecado, a Bíblia conta. Mas pode ser inúmeras, pode ser para nós crescermos, aperfeiçoar nossa fé, para nos trazer perseverança, para provar que nós somos realmente de Deus. Pode ser por qualquer coisa. A prova ela vem sobre todos. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Mas isso não quer dizer que Ele não está conosco. Ele disse: no mundo tereis aflições. Mas isso não quer dizer que Ele nos abandonou, queridos. Não, quando nós estamos na aflição, Ele está ali também. Foi por isso que Ele falou: quando passares pelos rios não te afogarás. Quando passares pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti. Por quê? Porque eu sou contigo. Foi por isso que Sadraque, Mesaque e Abdenego passaram pela fornalha e não se queimaram, porque o Senhor era com eles. O quarto homem estava na fornalha. Tá, talvez hoje você esteja na fornalha da aflição. Eu quero te dizer: você está na fornalha da aflição, mas não está sozinho. O Senhor está passeando nesse fogo com você. Você não foi abandonado. Gideão acusou Deus de ter abandonado o seu povo. Gideão, queridos, falou: o Senhor nos entregou na mão de Midian. O Senhor nos entregou, virou as costas para nós. Não está nem aí para nós. E o anjo falou de novo: vai nessa tua força e livra esse povo dos inimigos. Às vezes Deus está querendo mudar a circunstância, mas nós só sabemos reclamar da vida.
O anjo estava ali dizendo, a coisa vai mudar, mas Gideão diz, vai acabar, Deus não abandonou, Deus não está nem aí para mim. Ó céus, ó dia, ó vida. Deus está dizendo que vai mudar. Então não importa o que você passou. Não fique chorando pelo que você passou, comece a rir pelo que está para vir. A alegria vem pela manhã. Ah, porque o fulano me fez isso, o Beltrano me fez aquilo, ah, o inimigo me fez isso. Deixa o que passou no passado. Olhe para frente. Porque Deus, Ele não promete mudar o teu passado, querido, Ele promete mudar o teu futuro. Deixa o passado no passado. E começa a prestar atenção no que Deus vai começar a fazer agora. Gideão estava reclamando. Um anjo ali sentado e ele dizendo, o Senhor nos abandonou. Se um anjo estava ali, como é que o Senhor nos abandonou? O anjo só estava ali porque o Senhor mandou. Anjo só faz o que Deus manda, querido. Tanto é que Gideão começou a reclamar, o anjo nem discutiu. O anjo repetiu a ordem de Deus. Sabe, se você ficar para um anjo, ele não está nem aí, ele só vai falar o que Deus mandar. E o que Deus está falando aqui hoje é que coisas vão mudar. Circunstâncias vão mudar. Pare de bababá, pare de chorar, pare de reclamar e comece a tomar posse nessa noite. Gideão falou, o Senhor virou as costas para nós. E o anjo dizendo, vai nessa tua força, livra o povo dos inimigos. E aí Gideão olhou para as circunstâncias de novo. Gideão olhou para a sua fraqueza, para as suas limitações, para o tamanho do inimigo. E ele disse, eu? Como que eu vou fazer isso? A minha família é a mais pobre de Manassés. E eu sou o menorzinho da casa de meu pai. Gideão falou, eu não posso porque eu sou muito pobre, porque eu sou muito pequeno. Eu não posso mudar essa situação, eu não posso mudar essa circunstância. E sabe o que o anjo falou? O anjo falou, você não pode, mas Deus pode. Fala para quem está ao teu lado, você não pode, mas Deus pode. Gideão começou a falar das suas limitações, como se Deus não conhecesse ele. Deus te conhece, Ele sabe da tua limitação, Ele sabe da tua fraqueza. Deus nos conhece, a cada um de nós, Ele sabe que eu sou fraco, que você é fraco, mas mesmo assim, Ele nos chama para fazer coisas grandes. Deus sabe que somos pequenos, mas mesmo assim, Ele nos chama para destruir gigantes. E sabe por que Ele faz isso? Ele faz isso porque Ele vai conosco na peleja. Deus sabe que nós somos pequenos. Sabe que nós somos fracos. Mas mesmo assim Ele nos chama para grandes batalhas. Por quê? Porque Ele confia nele mesmo. Você acha que Ele te chama para derrubar um gigante porque Ele confia na tua força? Não, é porque Ele vai junto. Você tem que entender, querido, que Deus não depende do que nós somos para mudar aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Ah, mas eu não sou, eu não consigo. Deus já sabe, mas Ele não depende de você para mudar a tua vida. Ele não depende da tua força para mudar a tua vida. É por isso que Ele diz, eu vou junto, porque eu sei que você não consegue. Eu vou junto contigo, por quê? Porque eu sei que tu vai perder se for sozinho. Você está entendendo? Ele nos chama para enfrentar grandes inimigos, porque na hora da peleja Ele está junto.
É o que a Bíblia diz: nesta batalha não tereis que pelejar. Vede o livramento que o Senhor, vosso Deus, vos dará. O problema é que nós achamos, olhamos para o problema e olhamos para nós. Mas eu não vou conseguir. Claro que você não vai. Mas Deus vai. Deus vai conseguir. Gideão começou a dar um monte de desculpa. Mas Deus disse: não esquenta a cabeça, eu te conheço. Eu sei que tu não podes, mas eu estarei contigo. E você vencerá esse inimigo como se fosse um só homem. Essa multidão que parece um bando de gafanhoto vai parecer um homem só, porque eu estarei contigo. Por que a tua vida vai mudar? Porque Deus está contigo. Por que você não deve desanimar diante de problemas grandes? Porque Deus está contigo. Por que você não deve se entregar ao medo, ao desânimo, à depressão, por causa de uma luta enorme? Porque Deus está contigo. Para você tudo é muito grande, mas para Deus não existe nada grande. Não existe doença grande para Deus, problema financeiro grande, marido grande demais para resistir a Ele, mulher dura demais para resistir a Ele, filho perverso demais, não existe para Deus. Quando chega na presença de Deus, tudo é pequeno, inclusive o teu problema. É por isso, querido, que quando você anda com Deus, não existe causa impossível. Porque para Deus tudo é possível. Deus falou: Gideão, meu amigo, as coisas vão mudar, porque eu vou contigo. E sabe o que aconteceu? Olha o que diz Juízes capítulo 8. Você estava lá no 6, agora vá no 8. Você deve ler toda a história, nós não podemos fazer isso aqui. Mas leia do 6 até o 9 para você ver o que aconteceu. Mas agora vamos lá no 8, para ver o que aconteceu. Juízes capítulo 8, amém? Verso 28. Assim, os medianitas foram derrotados. Os medianitas foram derrotados. E nunca mais levantaram a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra teve paz por 40 anos. Diga aleluia. Amém? O povo de Deus vivia o quê? Oprimido, atribulado, dominado, se escondendo. Mas Deus estava com Gideão e as coisas mudaram. Deus estava com Gideão e os inimigos foram derrotados. E o povo de Deus começou a viver em paz. O que você tem passado é muito grande para você, mas não é nada para Deus. Então eu quero te convidar nessa noite, querido, a apresentar isso para Deus, a resolver isso junto com Deus, parar de tentar sozinho. A tua força você já viu que não vai conseguir. Deus não quer que tu fique aí escondido, guardando só esse pouquinho que sobrou, com medo de perder esse pouquinho que sobrou. Deus tem muito mais para te dar. Eu tenho que cuidar só desse pouquinho aqui, porque o que já perdeu mesmo. Não. O que já perdeu, Deus restitui. Deus tem poder de restituição, querido. Aquele povo recuperou tudo. Recuperou as terras, recuperou os animais, recuperou tudo. Porque Deus estava com eles. E eu tenho certeza que Ele também está com você. E Ele vai fazer com que tudo que o diabo te roubou seja restituído.
Se coloque de pé e vem aqui na frente nessa noite. Venha perto desse altar nessa noite. Venha buscar a esse Deus. Talvez você saiu de casa hoje pensando que não tinha mais jeito. Não importa a circunstância, Ele sempre... Chegue perto desse altar, bem pertinho, não tenha medo do altar. Minha fé Aleluia. está firmada. Chegue aqui pertinho do nas altar. coisas que